Olá, pessoal, e vamos dar início a mais um episódio do podcast Momento do Campo. Mas antes, quero convidar você para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também nos seguir lá no Instagram, no @Momento do Campo. E lembrar, é claro, que também estamos nossa parceira aqui do podcast, a empresa Agrícola Alvorada. De norte a sul, ela está no estado de Mato Grosso. A Agrícola Alvorada é a solução completa que agrega valor ao produtor rural. São mais de 20 anos de história, com portfólio amplo de produtos e serviços, da escolha das sementes, insumos, à armazenagem e comercialização. A Agrícola Alvorada é a primeira opção em solução integrada para o agronegócio no Mato Grosso, com foco na rentabilidade e geração de valor. É o simples bem feito, focado no resultado e que traz o produtor rural para o centro do negócio. Segurança, agilidade e qualidade em cada etapa da lavoura. Conheça a Agrícola Alvorada. E vamos agora para a nossa vinheta de abertura. E no nosso bate-papo de hoje, um assunto de extrema importância no agro. A norma regulamentadora número 1. O que mudou nessa norma e o que ela impacta diretamente para as empresas? Para falar desse assunto de extrema importância, eu tenho aqui duas convidadas muito especiais e de um conhecimento, gente, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito, entender muito desse assunto. Comigo hoje, Carol Polato, que é advogada trabalhista empresarial com atuação estratégica na assessoria de empresas e cooperativas. Carol, que honra tê-la aqui pela primeira vez no nosso podcast. Veridiana, a honra é a minha. Muito obrigada pelo convite. Estou muito lisonjeada e feliz de poder contribuir e falar um pouquinho dessa novidade que mudou aí a NR1. Olha só. E comigo também, ela que eu também, vocês já sabem, já tivemos a honra de tê-lo aqui conosco, que é a Michele Prieto, consultora em cultura e liderança, mais de 20 anos em gestão de pessoas, diretora da Inovante RH. Michele, que bom tê-la conosco novamente. Veri, é uma honra também estar aqui junto com você. Você sabe que nós estamos nesse caminho aí de desenvolvimento humano, estamos juntas aí fazendo um trabalho muito interessante e a NR1 ela veio realmente com várias atualizações e nós estamos aqui para trazer um pouquinho mais de clareza aos RHs e aos empresários também. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês por estarem aqui conosco, que a gente sabe, né, gente, todo mundo nas suas correrias diárias, mas esse assunto ele é de extrema importância porque essa norma ela existe há muitos anos, porém ela teve aí algumas adaptações que aí os empresários, enfim, eles têm que estar atentos porque tem prazo para que eles se adaptem e é sobre isso que a gente vai conversar hoje com essas duas grandes profissionais que têm muito conhecimento. Eu queria primeiro, gente, entender um pouquinho para a gente falar para quem está nos acompanhando, falar um pouquinho primeiramente do que é essa norma, né? Conhecer, entender um pouquinho mais da norma regulamentadora número 1. Que bom. Então vamos lá, né, Carol? A norma regulamentadora 1, ela veio de uma atualização recente que a gente fala porque ela já existe há muitos anos, na verdade, né, mas pela portaria 1419, aonde que foi incluída ali a análise dos riscos psicossociais. Né? Então já fazia-se análise dos riscos físicos, químicos, né, ergonômicos dentro da empresa e agora entrou toda a parte dos riscos psicossociais, principalmente, né, analisando pós-pandemia os afastamentos ali no mercado de trabalho e com isso agora as empresas vão ter que se adequar à NR1. E Carol, o que de fato mudou então nessa norma? A avaliação dos riscos psicossociais. Antes, a empresa, como a Michele bem pontuou, a gente tinha os riscos químicos, físicos e biológicos. E os riscos ergonômicos. Dentro dos riscos ergonômicos, entrou também a avaliação dos riscos psicossociais, que é o que dentro do ambiente de trabalho pode adoecer as pessoas.
Então, é importante a gente dizer que as normas não saem da cabeça de alguém e simplesmente alguém resolve criar uma regra para a empresa. Isso aconteceu porque depois da pandemia foi avaliado e também veio uma determinação da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, para que se avaliassem por que haviam tantos afastamentos com o CID de doença psicossocial. Então, até onde que o trabalho está adoecendo as pessoas? Agora, não basta mais só entregar EPI, dar treinamento de altura, trabalho espaço confinado, brigada de incêndio. Além disso, tem que ver como está a organização do trabalho. E quem faz isso é uma equipe multidisciplinar. Olha só, Michele, o que se encaixa nessa parte? Que eu creio que é onde vocês também entram, né? Exatamente. Como a Carol falou na parte da equipe multidisciplinar, então vem o RH interno, que ele juntamente com a segurança do trabalho ou o psicólogo pode fazer todo um diagnóstico desses riscos do ambiente. Então, como que é feito isso? Você pode ter um diagnóstico específico, tá? Ou você pode ter ferramentas que te apoiem, como uma pesquisa de clima organizacional, você pode fazer grupo focal, conversar diretamente com os setores ali para entender como que as pessoas estão sentindo dentro do seu ambiente de trabalho, né? Quais são os fatores hoje que é recorrente ali na questão de turnover, na questão de absenteísmo. Então, tudo isso são ferramentas e subsídios que nos ajudem a identificar qual que é o risco psicossocial do ambiente. Uma coisa importante que eu quero complementar é que a Michele falou sobre a questão que pode fazer o próprio RH da empresa e o técnico de segurança. Tudo bem, pode, mas o manual que orienta a implantação do capítulo 5 da NR1 fala de que sejam métodos científicos. Então, não é só eu ir lá fazer uma conversa com as pessoas e chamar aquilo de pesquisa de clima. Pesquisa de clima tem que saber fazer, né? Então, não diz como vai ser, né? Então, por exemplo, uma empresa grande, acima de 200 empregados, fala de fazer um questionário para cada uma das pessoas, mas tem que explicar primeiro para as pessoas por que está sendo feito aquele questionário, o que vai ser avaliado, né? E que você não está verificando a saúde emocional dela, você está vendo a organização do trabalho e o que dentro da organização do trabalho pode adoecer a pessoa. Então, que é o que a Michele falou, uma falta de clareza, as pessoas pensam assim, mas eu sou muito boazinha, eu nem cobro o meu empregado. Isso é pior do que não cobrar. Por quê? Porque se você não cobra, a pessoa não sabe se ela está agradando, se ela está fazendo o que ela deveria fazer, okay, né? Se está tudo ok, e aí ela adoece por isso também. Então, a pessoa precisa ter clareza no que ela precisa fazer, em que tempo que ela tem que fazer, como que ela tem que entregar. Às vezes as pessoas não têm gestão de tempo. Então, por exemplo, todo mundo entrega o trabalho no dia, mas tem um cristão lá que entrega um dia antes de fechar o prazo. E aí ele começa a achar que ele está sendo perseguido porque só ele é cobrado. Ele só é cobrado porque só ele não cumpre. Mas ele tem clareza que ele tem esse prazo? Ele tem clareza do que ele tem que entregar dentro desse prazo? E aí que entra a gestão. E hoje não existe mais o PPRA, hoje existe o PGR e ele é um documento vivo. Então, você tem que fazer todo um plano de ação para dizer que, olha, da comunicação, por exemplo, eu estou com um problema de comunicação. Então, eu fiz esse plano de ação e resolvi assim, com data, com responsável, com tudo. Não pode ser uma coisa engavetada. Sabe o que isso Assim, Carol, a gente já fez alguns episódios aqui justamente falando da importância de gestão de pessoas. Então, a gente pode dizer, né, Michele, que isso aí prova que é importante tudo isso para que realmente as empresas, a gente pode falar das propriedades rurais, estejam com essas normas todas sendo feitas adequadamente, né, nas propriedades. É importante, Carol, a gente trazer porque quando a gente fala sobre ferramentas que existem dentro do setor de gestão de pessoas que pode dar subsídio para a gente entender como que estão os riscos psicossociais. Porém, esse diagnóstico ele precisa ser específico, né? Ele precisa ser muito bem claro qual que é o risco do ambiente, porque não é o risco pessoal, como a Carol falou, da pessoa, do indivíduo, é um risco do ambiente de trabalho. Então, naquele momento que foi diagnosticado o risco, qual que é a tratativa para mitigar aquele risco? Então, vai entrar o plano de ação. Né? E dentro do plano de ação que entra a gestão de pessoas. Porque se foi um risco de burnout, né? Se foi um risco ali de depressão,
Se foi um risco, vamos falar assim, de uma comunicação agressiva. Vou dar um exemplo para você. E o que a gente tem que fazer com isso? E aí vem a gestão de pessoas, onde que a gente vai desenvolver treinamentos, desenvolver, vamos falar assim, até técnicas internas, processos internos para ajudar a diminuir esse risco no ambiente. E com isso que a gente vai proporcionar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. E aí vem o fortalecimento da cultura, Verino. Porque no momento que eu estou falando que está acontecendo isso, por que isso está acontecendo? Quais são os comportamentos no dia a dia que eu estou tolerando? Quais comportamentos hoje que precisam ser analisados? E por que a empresa hoje não olha para isso? E às vezes até olha, mas não sabe como fazer diferente. Então a NR1 ela veio também agora, já existia, porém para apoiar as empresas a terem resultados melhores. Então não é só uma lei, é uma lei que ela vai ter que ser cumprida a partir de maio, só que ela vai apoiar a empresa a ter resultados melhores. Eu tive um patrão, meu primeiro patrão, que era agricultor, e ele falava assim: Carol, ambiente de trabalho vale mais que salário. E isso é uma grande verdade, porque o salário motiva você até o dia 6. Você pagou com as contas, acabou, tem que esperar mais 30 dias. E o ambiente de trabalho, você está ali dentro daqueles 30 dias. Uma coisa importante que a gente vê no agro, a gente vê muitas empresas comprometidas, a gente vê muitas empresas com jurídico contratado, com psicóloga contratada, com RH contratado, treinando e tentando melhorar todos os dias. Não é fácil, mas a gente vê muitas empresas assim. Mas a gente vê empresas também que elas se preocupam em comprar máquina, elas se preocupam em comprar semente, adubo, os químicos, ela se preocupa com tudo isso, mas ela esquece das pessoas que vão tocar essas máquinas milionárias, que vão usar todo o quanto que está o adubo hoje. Caríssimo. E se ele não fizer um plantio certo, se ele não fizer uma aplicação de adubo corretamente, se ele não jogar o calcário corretamente, vai perder o produto. Então, a gente não pode contratar qualquer um para fazer isso. E a gente não vê todo esse planejamento na gestão de pessoas como tem com maquinário e com insumos. Então, o empresário rural, ele também tem que se preocupar com isso. E hoje, não só porque é uma boa prática de gestão, mas porque agora é lei. E as leis realmente vieram para serem cumpridas, né? E é interessante isso que você está falando, Carol. Eu nunca tinha parado para pensar, quando a gente lembra dessa norma. Às vezes, as propriedades rurais, né? Já que somos podcast do agro, né? As propriedades rurais focam aí na compra do melhor equipamento, da melhor semente, né? Enfim, do melhor insumo, e realmente elas têm que se preocupar no treinamento da sua equipe, na qualidade do trabalho da equipe. Prever os riscos que essa pessoa está submetida. Né? Não tem nada pior do que você devolver uma pessoa para casa machucada, né? Então, assim, você prevendo os riscos, e os riscos psicossociais é uma dor da alma, né? Então, a gente precisa ver se o meu ambiente de trabalho está causando isso. Então, a gente, lembrando que se eu tiver um diagnóstico, como fala, Michele, isso da tua parte? Como fala quando eu faço da pessoa ali, a avaliação psicológica da pessoa? Avaliação psicológica, se eu faço do comportamento. Daquela pessoa em específico, eu não estou falando, eu já saí da NR1. Exatamente. Então eu tenho que falar do ambiente de trabalho. A gente faz avaliação psicológica para saber se aquela pessoa é adequada para aquele ambiente, é o melhor candidato para aquela função, né? Mas depois que ele está avaliado ali para aquela função, se essa pessoa, se eu tenho um chefe grosseiro, que humilha na frente de todo mundo, que jamais, nunca elogia, mas critica em público, então, que não tem o hábito, não tem o hábito da gestão de pessoas. E ele precisa ser treinado, e a empresa precisa ter um plano de ação para isso. Veri, e é tão importante que a Carol trouxe sobre essa questão do gestor que não sabe fazer gestão de pessoas. Ele tem competências técnicas, que a gente fala que são hard skills, para o cargo, né? E naquele momento, ele assumiu uma equipe. E quando ele assumiu uma equipe, ele tem que saber fazer gestão de pessoas, que envolve principalmente a delegação de tarefas. E dentro da norma, tem um dos riscos, que é a sobrecarga de trabalho.
E muitas vezes o líder, ele não faz essa delegação coerente, ele não sabe muitas vezes o que o colaborador dele faz ali na ponta no dia a dia. Quais são as principais responsabilidades daquele cargo. Então, o que acontece? Por exemplo, tem um operador, vamos olhar o agro, tem um operador, mas qual que é a responsabilidade daquele operador? Existe hoje um plano de cargos e salários que dentro dessa empresa existe níveis do operador, ou seja, níveis de responsabilidade não existe. Então, o operador ele faz de tudo dentro de uma propriedade rural. E muitas vezes isso que há uma sobrecarga. Então tem aquele mais novo, que ele é cobrado pela responsabilidade de um mais experiente. Isso vai sobrecarregando essa pessoa emocionalmente. E a gente está falando de quem está na ponta, quem está executando o processo, mas o líder também passa por isso. Porque dentro também quando a gente olha para o cargo, as responsabilidades mentais é 50% de um cargo. Então você imagina a responsabilidade Sim. que esse líder tem de gerir uma equipe, de cumprir metas, porque ele tem metas, né? Tem responsabilidades que envolvem safras ali, culturas extremamente complexas, onde que ele tem que ter todo esse conhecimento e ele tem que fazer acontecer no dia a dia, né? Envolve fatores climáticos, várias situações. Então ele também passa por isso. Vem o líder, que muitas vezes ele já está se sentindo sobrecarregado por ele não saber fazer gestão de pessoas. Vem a equipe que com isso também, eu brinco, né, que fica todo mundo apagando incêndio, o líder está apagando incêndio, a equipe está apagando incêndio e no final das contas, cadê a produtividade? No final das contas, como que está o resultado? Está todo mundo sobrecarregado, com a mente reativa, cheio de gatilhos mentais. Então, a norma, ela veio para apoiar as empresas. Né? E no momento que eu estou fazendo uma formação de líderes ali, ele vai ser muito mais capacitado a gerir a sua equipe, sabe? E ele vai entregar resultados melhores. Então, a primeira questão é, dentro da norma, como que a liderança está gerindo a sua equipe? Né? Hoje a gente tem uma pesquisa que 74% das pessoas, elas saem das empresas pelo modelo de gestão. Não pela estrutura da empresa, pelo salário. O salário hoje, de pós-pandemia, ele está em 4º lugar em nível motivacional. O salário, ele não motiva. Ele é um fator determinante, mas ele não motiva. Né? O que motiva é o reconhecimento, suas condições de trabalho. O quanto que eu posso ter reconhecimento, que a norma fala isso também sobre reconhecimento. Quanto que eu me sinto reconhecida nas minhas entregáveis. Então, tudo isso, a norma vai apoiar as empresas também. Interessante ver que um líder despreparado também pode gerar um problema na empresa, né? Então tem que trabalhar muito essa questão, né, Michele? E a maioria hoje dos problemas trabalhistas, Carol vai dizer muito melhor que eu, envolve a questão da liderança. Do descontentamento com a liderança. Do descontentamento com a liderança, porque envolve a comunicação agressiva, que aí vem o assédio moral, né? E várias outras questões que vão acontecendo no dia a dia. Mas eu vejo também que é por essa falta de preparo, muitas vezes não é intencional. Tem alguns casos que a gente sabe que é, mas na maioria não é. É por falta de técnica, de saber fazer gestão de pessoas. É possível, então, fazer um trabalho com esses líderes? Com certeza. Hoje, a ideia da NR1 é que esses líderes sejam preparados e eles tenham técnica para conduzir a equipe. Aí vem a formação de líderes. Não é só possível, é necessário. Agora é obrigado. Então, olha só. Porque o líder, ele precisa... não pode ser aquele técnico agrícola, que ele era o melhor técnico agrícola e ele virou o chefe da aplicação. Né? Mas ele não sabe falar, ele não sabe que horas que tem que organizar as coisas, ele não sabe... ele decide agora. Agora, hoje, nós vamos aplicar no talhão 3. Mas vou aplicar o quê? Quanto? Tal? Cadê? Como? Né? Não, terminou de contar as pragas ontem, 5 horas da tarde, 6 horas da manhã tem que estar ali. Não é assim. As coisas têm que ser mais organizadas. Estou falando de uma coisa que eu não domino tanto, mas o que eu escuto, né? Então, assim, faz a coisa com mais calma, se prepara, se organiza, né? E tem meios do empresário fala, meu Deus, agora eu estou complicada a minha vida. Porque se eu já não conseguia antes, imagina agora que eu tenho que treinar essas pessoas. Vou treinar quando? A gente não tem mais entre safra, né? Porque planta algodão, planta irrigado, a gente não tem mais entre safra. Quando que eu vou parar para treinar essas pessoas? Precisa achar um tempo, precisa treinar, precisa dar férias para as pessoas. E é uma mudança de cultura.
né? Hoje é uma mudança de cultura a NR1. É não levar as coisas com a barriga, é cuidar da gestão de pessoas com a mesma seriedade e responsabilidade que cuida de comprar um maquinário, de vender a produção e tudo que envolve a fazenda. Dentro disso que ela falou, vamos já puxar o gancho, né, Michele? Ela falou que é preciso fazer esse treinamento. Não, né? Não tenho tempo, já de uma cultura já vem outra. O que é indicado fazer? O que vocês indicam, orientam aí nas propriedades? Tá. Então, a primeira coisa, Veri, é fazer o diagnóstico dos riscos. Então, nesse mês de abril, a gente fazer com que a empresa entenda o que eles vão ter que fazer, como a Carol falou. É lei. Eles vão ter que fazer o diagnóstico, é o primeiro passo. Após o diagnóstico, a gente vai entender quais são os riscos hoje do ambiente. Após os riscos que vem as tratativas. E daí faz um plano de ação. Um plano de ação. E esse plano de ação é extremamente importante. Então, a gente vai entender se o maior risco da empresa hoje, que foi analisado, é das lideranças. Se for da liderança, aí vem a formação de líderes. E a gente vai entender o que é mais importante para aquele líder naquele momento. Então, a gente vai tratar por ordem de prioridade. Né? Então, assim, não, foi a comunicação que a gente precisa trabalhar. Então, a gente vai focar na comunicação. Hoje foi o estresse e vários outros fatores aí que foram identificados. Então, vai ser com grau de prioridade. E a gente sempre fala que durante um ano, esse trabalho tem que ser muito bem monitorado, porque você vai ter que medir se está acontecendo uma evolução da saúde mental nas empresas. E tudo registrado e com evidências, documentos que comprovam que você fez aquilo. Então, tem que ter, né? Eu posso fazer sozinho? Pode. Você tem método científico? Exatamente. Né? Você consegue fazer sozinho? Né? Todas as empresas têm que fazer? Todas. Nem todas as empresas precisam ter o PGR, mas todas têm que ter a análise ergonômica, que é onde estão os riscos psicossociais, inclusive as microempresas e as empresas de pequeno porte. Então, todo mundo. Todas, literalmente. Literalmente. Você pode ter um funcionário. Todas as empresas têm que ter a NR1 implantada. Então, assim, isso é muito sério, porque muitas empresas eu conversei, tá, Carol, recentemente. Aí eles falam assim... Verdade. Eu tô conversando com a minha segurança do trabalho. Eu tô conversando com a minha contabilidade, mas ninguém ainda me passou nenhuma informação. Mas quando que isso vai acontecer? 26 de maio, agora. Isso que já está um ano prorrogada. 26 de maio, olha o prazo. Então, o que nós estamos falando para a empresa? É melhor você, nesse mês de abril, já se preparar com o diagnóstico, estar com esse plano de ação já bem organizado, dentro do PGR, porque vai ter que ter uma atualização no PGR. Não tem jeito, as empresas que já estão com o PGR atualizados, né? Porque ele vale por um ano, certo? Todo ano você tem que fazer uma atualização do seu programa. E aí, nesse caso, ele vai ter, independente dele estar atualizado ou não, ele vai ter que atualizar novamente. Porque ele precisa dos planos de ação. Ele precisa dizer o que ele vai fazer, quem que ele vai, quais líderes que ele vai... Nem todos os líderes têm a mesma dificuldade. Né? Então, o que eu vou fazer? Onde que eu vi que tem problema? Aquele setor ali, várias pessoas estão faltando muito. Então, vou analisar. Por que essas pessoas estão faltando? Aí eu faço um plano de ação. Por que as pessoas estão faltando? O que está acontecendo isso? Como que está acontecendo? O que eu posso fazer para ajudar? Mas a pessoa está com problema em casa. Aí isso não entra para a empresa. A empresa não é mãe da pessoa. Né? Mas o que a minha empresa pode estar fazendo? Eu tenho um líder que ele é impossível, ele entrega resultado, mas ele arranca sangue das pessoas. Não dá mais para ser assim, né? Porque daí vem uma autuação, né? E aí podemos ter processos de assédio moral, que são piores que de assédio sexual, porque tem pensão vitalícia. Então, a empresa tem que parar agora e olhar com seriedade. Sabe quando a gente vai no médico e os nossos exames têm... Você está com colesterol alterado, triglicerídeos alterados, você está com tudo alterado? É essa hora. A gente chegou nessa hora e a gente precisa parar e olhar para a empresa e falar, e agora? Agora eu vou entrar na academia, vou comer direito, vou fazer, né? É o que a empresa vai fazer. E olha só, vou pontuar até uma coisa importante. Isso, gente, a gente está aqui num podcast do Agro, a gente está falando, mas não é só para empresas rurais, porque ela está falando aqui... Né, a gente vai lembrando que também temos que fazer, né? Então isso que é interessante, não é só para as empresas do agro, a gente vai citar exemplos do agro
Mas, como elas falaram, são todas as empresas, Todas as desde empresas. das maiores para as menores. E por exemplo, mas eu tenho sobrecarga de trabalho, mas eu não posso aumentar a minha equipe porque é só no dia 10. É só o dia que eu recebo o boleto que eu tenho sobrecarga de trabalho. Então, você tem que criar um planejamento de o que você vai fazer no dia da sobrecarga ali, né? Eu tenho um excesso de hora extra. Todo dia eu tenho hora extra. Não pode todo dia ter hora extra, né? Então, a hora extra ela tem que ser uma onda. Então, eventualmente, eu tenho horas, épocas eu tenho, por exemplo, safra. Safra eu tenho horas. Na época da aplicação, quem não é da safra não está fazendo horas, daí é a aplicação que está fazendo horas. A minha empresa, então, naquele mês, ela tem uma situação, é um escritório de contabilidade. Na época da folha de pagamento. Na folha de pagamento, ele faz horas extras, mas no resto do mês ele não faz. Agora, se o meu escritório de contabilidade, o meu pessoal do DP, está fazendo horas extras do dia 1º ao dia 31, alguma coisa está errado. E aí eu começo a ver que a pessoa está fazendo 2 horas extras todo dia, daí ela começa a apresentar atestado, porque ela não aguenta. Então, o que está acontecendo? Por que esse gestor está, né? Por que só essa pessoa está fazendo hora extra? Então, são análises criteriosas de como que está sendo a minha distribuição do trabalho. E é muito importante isso, porque o que a gente percebe? As empresas elas estão com um nível de rotatividade enorme. Tá? Nós estamos com desafio de mão de obra, principalmente na nossa região aqui centro-oeste, a nível Brasil, mas nós temos aqui na nossa região. Então, por essa rotatividade, algumas pessoas se sobrecarregam em determinados períodos. É muito difícil contratar, não tem mão de obra para contratar. Então, E aí entra um exemplo na safra. Eu tenho as pessoas já certas para trabalhar naquele período. E se as pessoas desistem no período de safra, o que vai acontecer? Vai sobrecarregar aquelas outras que estão trabalhando. Isso a gente está falando do agro, mas isso para todas as empresas. Então, a gente está com um desafio enorme hoje de mão de obra, nós sabemos disso. Por isso que a gente está conversando muito com as empresas, como que você pode engajar as pessoas que estão com você. O que você pode fazer para reconhecer as pessoas que estão trabalhando diretamente com você? Então, a norma ela veio para isso também, né? Para que a gente consiga trazer um pouco mais de humanidade dentro das empresas. Não estou falando para você olhar o lado pessoal, pelo contrário da pessoa, mas nós somos uma pessoa só. Eu sempre falo, sabe, Carol? Então, os meus treinamentos, não tem como a gente dividir o nosso coração, né? Então, hoje eu vou chegar lá no trabalho, eu não vou pensar o problema que está na minha casa e vice-versa. Gente, isso é desafiador para nós. E aí entra toda a autorregulação emocional. Só que eu estou dizendo o que eu posso fazer para esse colaborador ter a responsabilidade dele dentro do ambiente de trabalho e também a empresa ter a responsabilidade dela. Eu sempre falo que é aquela balança dos 50% a 50%. A gente vê ambientes que são infantilizados pelo fato do gestor não conseguir fazer a gestão de pessoas, né? Ele faz com que a equipe não entregue o trabalho, ele tem que estar o tempo todo em cima, por ele não delegar, por ele não acompanhar e por ele não conseguir mensurar resultado. Ele não consegue. Se você perguntar, qual que é o resultado hoje da sua equipe? Ele não sabe muitas vezes. Então, por isso que ele fica na liderança de comando e controle. Eu tenho que controlar tudo, né, para dar certo. Então, o líder se sobrecarrega, a equipe fica infantilizada e a cultura fica fraca. Né? Então, assim, olha como que é um fluxo que vai acontecendo internamente. E aí as pessoas não percebem. Elas vão acostumando a trabalhar desse jeito. Eu brinco que eu chego nas empresas, as pessoas estão assim, ó. Né? Você entra no ambiente, as pessoas estão até assim, ó. Por quê? Porque elas estão extremamente com foco ali no trabalho, elas não percebem. A gente que está de fora, a gente consegue perceber isso. E o diagnóstico vai trazer tudo isso. A gente vai conseguir ter a percepção do ambiente, como apoiar a empresa a ter uma saúde mental, uma qualidade de vida melhor. E aí eu falo, as pessoas falam, mas agora que isso tá sendo cobrado? Sim. Mas eu sou formada há 20 anos e o meu TCC, quando eu fiz sobre qualidade de vida. Já fez naquela época. 20 anos. Então, assim, a gente fala sobre qualidade de vida, antes falava muito de ergonomia, né, Carol? Era muito mais ergonômico, a gente vê as pessoas se afastarem por problemas ergonômicos, mas hoje não. Então, a gente está com um boom da saúde mental no Brasil. O Brasil, ele está em primeiro lugar do mundo em nível de ansiedade, quinto em depressão. Isso é dado da Organização Mundial da Saúde, pós-pandemia. Então, nós estamos com várias questões seríssimas
que isso, né, olhando para as empresas também causam isso nas pessoas. E me diz uma coisa, nós temos um prazo. Vocês ainda conseguem perceber uma resistência dos empresários, né? Enfim, dos produtores ainda para, poxa, eu tenho que me adequar, preciso alterar algo na fazenda? O Brasil tem um problema que é a lei que pega e a lei que não pega. E as pessoas ficam torcendo para a lei não pegar. Até que chega a fiscalização na primeira fazenda. Aí todo mundo corre fazer. E o que acontece é que o Ministério do Trabalho agora, em fevereiro, efetivou, acho que 1.500 fiscais. Ele estava deficitário, 1.500 fiscais. Então, a fiscalização vai chegar, com toda certeza. Por quê? Porque isso está refletindo na Previdência. E a Previdência não tem mais dinheiro. Então, ela precisa afastar essas pessoas, ela está arcando com esse dinheiro, mas quem causou essa doença? Né? Quem que causou esse problema que está gerando? Então, eles precisam fiscalizar. E eles vão fiscalizar primeiro quem? As empresas que estão tendo mais afastamento. Então, com toda certeza, eles já sabem que eles vão fiscalizar e quais são os setores que eles vão fiscalizar. Que já sabem que alguma coisa não está certa ali. Não está certo ali. E uma coisa que eu acho bem importante dizer também é que o empregado tem a responsabilidade dele. Então, eu fui contratado e agora, hoje eu não estou bem, eu não vou trabalhar. Hoje eu vou ficar aqui só navegando na internet. Não pode isso. O que ele foi contratado, ele tem que fazer. E aí, ele tendo clareza do que ele tem que fazer, do que é esperado para ele, né? Mesmo que naquele dia ele esteja sobrecarregado, isso não quer dizer que é aquilo... nem que ele teve um conflito com o chefe dele. Nem todo conflito adoece. Conflitos em empresas nós sempre teremos, porque uma empresa é uma grande família, né? Sempre vai algum conflito, as pessoas discordam. Mas se eu discordar com respeito, se eu discordar sem grito, sem xingamento, falando do fato e não da pessoa, você é um incompetente, você não sabe mesmo, aí eu consigo resolver aquele problema. Agora, se dentro da minha empresa eu sou funcionário preguiçoso e vem meu chefe falar que eu sou, na frente de todo mundo, que eu sou uma incompetente, que eu não valho nada, aí eu posso estar gerando um problema de adoecimento. Então, o contrato de trabalho tem as duas partes, ele tem que ser equilibrado, né? A pessoa tem que fazer o que ela foi contratada, o empregado tem que pagar o salário e cumprir, né? Então, tem a lei também, que o empregador é obrigado a cumprir e fazer cumprir as leis de saúde e segurança do trabalho. Então, não só a parte de segurança do trabalho, mas ele tem que cumprir a parte do contratual dele. Então, eu fui contratado para tudo isso aqui. Carol, mas se não tiver escrito aqui, eu não faço. Não. Você foi contratado para tudo aquilo ali e todos os serviços que não forem superiores às suas forças. Então, nem tudo é desvio de função, nem tudo vai adoecer. Né? Então, a gente também, como a Michele falou, a gente não pode ser infantilizado. Né? Então, a gente precisa ser profissionais. Né? E eu, como profissional, eu entrego o meu trabalho, você, como profissional, recebe o meu trabalho e nos tratamos com respeito, urbanidade e respeito. Passou disso, a gente precisa verificar o que está acontecendo. Olha só. Vocês têm algum case, de repente, que vocês gostariam de contar? Porque eu acredito que vocês também já viram muita coisa. Claro, não precisa falar nome de empresa, enfim, de colaborador, mas teria alguma situação que vocês poderiam contar pra gente, do que já viram aí dentro disso que a gente está falando? Eu vou dar um case bem real, assim, né? Numa empresa que a gente conversou, a empresa falou, não, a gente não tem problema aqui internamente. Falei, né? Me conta um pouquinho quais são os seus desafios, né? O que você tem vivido internamente. Então, aqui a gente não tem problema. Falei assim, tá, você me conta um pouquinho como que tá a sua rotatividade, como que tá as faltas aqui, o seu absenteísmo. Ele falou, eu tive 2 casos aqui de uma pessoa que tentou se suicidar recentemente, um surto, uma pessoa que entrou, trabalhou aqui 3 dias, teve um surto psicótico. Aí eu olhei assim... Você imagina, né? Eu falei assim, eu entendi. Então, realmente, você não está com nenhum tipo de problema, né, internamente. Então, olha o nível de consciência. Ontem nós estávamos falando sobre isso, num treinamento que eu estava dando para líderes, a importância de uma mudança de mentalidade. Você entende? Olha o desafio que a empresa está vivendo e a pessoa falando que ela não estava tendo problema.
internamente. Então é muito sério. E aí já começa, Veri, lá na contratação. Então, quem que eu estou contratando? Para quem que eu estou abrindo a porta da minha casa? Eu não abro a porta da minha casa para qualquer um. Então, no momento que eu estou fazendo uma entrevista também com o candidato, eu tenho que entender como que está a saúde mental daquele candidato. Né? Então, assim, não é só aplicar um teste, pode até ser um teste comportamental, um teste psicológico, o que for, né? Eu preciso entender, então, o RH, ele também vai ter que se capacitar para ele conseguir fazer perguntas estratégicas para identificar o nível de saúde mental. E aí, algumas pessoas falaram assim para mim, Michele, eu não vou contratar ninguém, então, porque tá todo mundo doente. Eu falei assim, olha, eu entendo o momento que nós estamos vivendo. Só que aí que a gente precisa se capacitar ainda mais para a gente entender qual que é o risco que eu estou colocando dentro da empresa. E o risco, ele não pode ser, a responsabilidade não pode ser só do RH, né? Precisa ser do gestor que analisa a competência técnica, do RH que está analisando o comportamento, das condições de trabalho para receber aquele novo colaborador, né? Então, são várias pessoas que são envolvidas e corresponsável pela entrada desse novo colaborador. E como que eu faço uma integração, que é o onboard? Como está sendo esse onboard desse colaborador? Primeira coisa, ele entra para trabalhar, né, dentro do primeiro mês, dentro do primeiro período de experiência, 45 dias, 30, 45 dias. Qual que é a responsabilidade principal dessa pessoa? Veri quantas vezes eu chego dentro das empresas, as pessoas elas estão perdidas, elas não sabem o que elas têm que fazer. Não sabe nem quem é o chefe Não dela. sabe nem quem que é. Eu já cheguei em empresa, eu perguntei para a pessoa qual que era o cargo dela, ela falou que ela não sabia. Como assim? Não sabia nem o cargo que ela tinha sido contratada. Então, as situações são muito sérias que a gente está falando, sabe? Claro que isso não são em todas as empresas, mas assim, não é feita uma avaliação de experiência para medir a entrega desse novo colaborador. Tá? Se eu estou dizendo que ele tem que entregar essas responsabilidades da função dele, como que eu vou medir isso? E como que eu vou perceber se esse colaborador, ele pode me trazer um problema futuramente? Aqui, através de uma avaliação de desempenho. Então, isso é fazer gestão de pessoas, e quem faz não é RH, é o gestor que está na ponta. E daí sobra para o jurídico, porque com 91 dias, né, o contrato de experiência são 90 dias, com 91 vem e fala, esse cara não presta. Pois é, agora você vai pagar o aviso prévio para ele. Porque se você tivesse falado ontem, tudo bem. Agora, não, mas você tem que dar um jeito. Milagre eu não faço. Se dá um jeito é complicado. Né, então, são situações assim que acontecem demais, isso da má contratação. A má contratação, por quê? Porque como a gente está com escassez de mão de obra, quem passar, entra. Né? E não pode ser assim. E aí entra, além da escassez de mão de obra, o que eu percebo? Carol, eles não se organizam internamente. Não, é para amanhã. É para amanhã. Então, você está sabendo que você vai precisar, que você tem pessoas internamente que provavelmente vão sair, você vai ter que desligar. E aí, quando eles chegam no RH para pedir a contratação, é para ontem. E a gente não consegue para ontem. A gente não tem pessoas disponíveis no mercado. Então, assim, o gestor, ele precisa fazer gestão de tempo. E a gestão de tempo, eu falo que é gestão de vida. Ele está tão apagando incêndio, ele está só no operacional, que ele não percebe o que está acontecendo. Mas ele programou a semente que ele ia comprar, ele programou o adubo, tá tudo chegando, mas gente para descarregar o adubo não importa. Exatamente. E além disso, quando você fala que ele precisa fazer um treinamento, ele entende o que? Não, a pessoa tem que trabalhar. Você acha que eu vou disponibilizar o tempo dele de trabalho para ele ser capacitado? E é a capacitação que vai fazer ele ser produtivo. E depois eu treino, ele sai daqui, aí eu mandei para o outro treinado. O pior é se você não treinar e ele ficar. Exatamente, você ter pessoa ruim. Eu trabalho em empresa do agro que eles param todo mês todos os colaboradores para ser capacitados, todo mês, e fora a liderança dele. Tá? Então, assim, ele reserva esse tempo, né? Reserve, e assim, se você conversar diretamente com essa empresa, que você já fez aqui o podcast... Eu já até sei quem que é. Exatamente. O quanto que teve de performance depois que mudou a mentalidade. Exatamente. Depois que mudou a mentalidade. Então, a primeira coisa é a gente sair de uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento. Exatamente. Como que eu posso fazer para a minha empresa ser mais próspera, para a minha empresa ter mais resultado? Eu preciso ter pessoas boas. Com certeza. Meninas, vamos dar uma pausa aqui, porque eu preciso falar de 2 médicos que são parceiros nossos aqui do podcast Momento do Campo, que é o Dr. Fernando Fonseca, cirurgião
plástico, e a doutora Annelise Nicolino, que é cirurgiã de cabeça e pescoço, eles que fazem aí juntos cirurgias como a blefaroplastia, transplante capilar e de sobrancelha, mas eu vou deixar ele explicar mais aí no videozinho que vocês vão assistir agora. Olá pessoal, eu sou a doutora Annelise Nicolino, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço e de transplante capilar. E eu sou o Dr. Fernando Fonseca, cirurgião plástico, que além das cirurgias plásticas também faz o transplante capilar. Aqui em Primavera, nasce o primeiro centro de restauração capilar aqui na nossa clínica. E para garantir que o seu transplante tenha um resultado supernatural e com a qualidade garantida a longo prazo, a gente trouxe o que há de melhor em tecnologias para transplante capilar aqui para a Primavera do Leste. Convidamos vocês para conhecer o nosso espaço, localizado em frente ao lago, Avenida dos Lagos 2892. Aguardamos vocês aqui. Obrigada, doutor Fernando e doutora Annelise Nicolino, os nossos parceiros aqui do podcast Momento do Campo. Carol, e me diz uma coisa, se por um acaso, aproveitar e falar contigo, né, que é a advogada trabalhista ali, isso é importante a gente ter uma ideia. Se de repente chegar um funcionário, olha, eu estou com ansiedade, eu estou com esse problema devido ao meu trabalho, o que é feito, o que é recomendado, enfim. Como todo acidente de trabalho, tem que ser feita uma investigação e saber se aquele problema é decorrente da organização do trabalho ou decorrente de fatores pessoais da pessoa. Isso, claro, sem invadir a privacidade da pessoa. Eu já tive os dois casos. Eu já tive caso que era problema da pessoa e tive casos que era problema de organização do trabalho. Deu problema de organização do trabalho, vai ter que fazer uma CAT. Se a pessoa for afastada mais de 15 dias, ela vai ter 1 ano de estabilidade. Aí a empresa tem que fazer, como todo acidente de trabalho, depois do PGR, ela tem que fazer um plano de ação e o que ela vai fazer para que isso não aconteça de novo. Então, a empresa... Chegou um fiscal na minha empresa, o que ele vai ver que eu fiz? Ele viu que tem esse atestado, que eu informei a CAT. Tá, mas e daí? Né? Eu estou lá com o meu... Não, eu tenho meu PGR aqui. Não basta ter teu PGR. Você tem que ter o plano de ação. O que você vai fazer para que isso não mais aconteça? Com data, com o que você vai fazer, eu vou dar palestra, eu vou dar treinamento, eu vou mudar a organização das mesas, muitas vezes acontece isso, eu vou mudar a iluminação. São coisas que você não consegue imaginar que aquilo afeta a pessoa. Luz branca, por exemplo, né, deveria ser só em centro cirúrgico, afeta o estresse. Então, a gente tem muitas coisas que podem acontecer, não estou dizendo que toda luz branca vai dar estresse na pessoa, né? Mas avaliar o ambiente, avaliar aquilo e avaliar com responsabilidade. Agora eu sou culpado de tudo. Não é culpado de tudo, mas a gente precisa ver o que a gente tem responsabilidade e organizar aquilo para que não aconteça mais, vira um aprendizado. Exatamente, avaliar com responsabilidade. Não quer dizer que, por exemplo, uma luz branca realmente é o que vai realmente influenciar que a pessoa tenha aquele problema. Exato. É um conjunto, né? Um conjunto de coisas, né? O ser humano é um conjunto, né? Então, a gente não pode só ver que ele tem EPI, que ele tem treinamento, mas a cabeça não está boa, né? Então, a gente precisa que a gente cuidar das pessoas. A pandemia fez um estrago na saúde mental. E isso, toda a sociedade vai pagar por isso. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte. Né? Então a pessoa tem que se cuidar e as empresas têm que avaliar. Uma empresa grande é importante que tenha canal de escuta. Se for a questão que é obrigatório, a lei do assédio moral e assédio sexual manda ter um canal de denúncias. Então a empresa precisa fazer a parte dela e os empregados a dele, porque daí todo mundo fazendo a engrenagem roda, né? Olha só, mas tem casos mais específicos que você recebe, assim, algo que você de repente poderia pontuar? O que é não sei também se dá pra gente falar, né? Algo a mais. Ansiedade seria o maior problema atual. A Michelle já pontuou, né, que o Brasil está aí no maior número, né? É o primeiro no mundo em nível de ansiedade e o 5º em depressão. O atestado de burnout, por exemplo, que antigamente a gente chamava de estafa, né? Ele obrigatoriamente o médico tem que avaliar o trabalho, porque senão é só a pessoa falando. Então, se
eu só falo e não provo, ele ser burnout não quer dizer nada. Quer ver uma coisa que acontece muito? Ele tá com burnout, ele pode trabalhar home office, mas ele não pode trabalhar na empresa. Ué, o burnout ele é incapacitante, então ele não pode trabalhar em lugar nenhum. Então, né? Então, se eu tenho capacitação, se eu estou capacitado para o trabalho, não é burnout. Então, todo mundo está aprendendo, até os médicos, né? Estão aprendendo no que de fato é. Porque para eu dar um atestado de burnout, eu tenho que ir lá na empresa avaliar isso. Então, são muitas situações. Por exemplo, burnout geralmente é uma doença de executivo, que é a pessoa que tem responsabilidade civil pela empresa, que é a pessoa que não consegue, ela não pode deixar o trabalho dela lá, ela continua pensando no trabalho em casa, né? A pessoa que ela fecha o trabalho lá, não, o trabalho pode ser estressante, mas burnout já é uma outra coisa, né? Então, assim, mas se eu tenho uma sobrecarga, se eu tenho hora extra todo dia, se eu tenho diversos atestados, se eu deixo a pessoa sem fazer nada, se eu não, que também a pessoa se sente inútil, também pode causar estresse. Então, tudo é uma gama de coisas, por isso que a gente precisa ter profissionais capacitados. Mas as empresas menores, elas podem ler o manual da NR1 disponibilizado no site do Ministério do Trabalho, no Gov, e o guia da NR1, ótimo, que ele traz muito explicadinho o que a empresa tem que avaliar e como ela tem que avaliar. Muito bom. E aí entra toda essa equipe multidisciplinar, que vai entrar o jurídico, que vai entrar a consultoria especializada para apoiar a empresa a fazer esse trabalho, tanto de líderes quanto de cultura, de clima organizacional. Em alguns momentos o psicólogo também vai ter que entrar para apoiar em situações mais críticas dentro do negócio, a segurança do trabalho. Então, são várias pessoas que são envolvidas para que a NR1 seja implementada dentro do negócio. E aí que entra a empresa buscar conhecer um pouco mais sobre a NR1, né? E eu acredito que todas as empresas deveriam fazer isso, principalmente agora nesse mês de abril, para que elas possam ter mais conhecimento de como que elas podem fazer isso dentro do ambiente de trabalho. E tem empresas que já têm muitas estratégias internas, né, que elas já fazem treinamentos com as lideranças, que elas trabalham campanhas de endomarketing. Já tem canal de escuta. Já tem canal de denúncias. Tem muitas empresas que estão muito evoluídas mesmo, né? Uma coisa importante também nos profissionais na equipe multidisciplinar, a gente ouvir também muito o técnico de segurança, porque o técnico de segurança do trabalho está muito próximo do trabalhador. Então, muita coisa chega para ele primeiro. E as pessoas acham, o técnico de segurança não faz nada. Ele faz muito. Só que eu falo que trabalho de técnico de segurança é igual trabalho de faxineira. Só aparece se não fizer. Então, é verdade. Né? Então, assim, se você não está ouvindo falar dele, é porque ele está fazendo um trabalho muito bem. A partir do momento que você ouviu falar muito de problema de segurança, é porque o teu técnico não está fazendo as coisas direito. Então, e ele traz muita coisa para a gente. E o que seria interessante, porque ele conhece todas as frentes de trabalho, ele conhece a empresa inteira. Então, é um profissional, assim, no meu trabalho eu acho primordial. Eu amo trabalhar com os técnicos, porque eles trazem muita coisa para a gente de organização do trabalho. Olha, a gente poderia fazer assim, o que vocês acham de fazer assado? Ele observa muito, então eles nos ajudam muito. Olha só. Então é importante tudo isso, juntar os técnicos, equipes, como você falou, psicólogo, consultor. É toda uma equipe, né, Michele? Toda psicólogo, advogado, todo mundo. Exatamente. Para se fazer aí um trabalho para que a empresa fique ali organizadinha, para que se não tenham problemas. Gente, eles vão falando aqui, foi me passando tanta coisa na cabeça da importância de tudo isso. Veri, e a importância também do RH interno, porque quando nós estamos falando sobre essa sobrecarga de trabalho, de estar analisando mensalmente as horas extras, né, o excesso de horas extras, os atestados médicos ali, fazendo todo esse acompanhamento, é incrível. Eu já fui RH interno durante muitos anos e eu falo para você que quando você começa a fazer análise das horas extras, são sempre as mesmas pessoas que fazem.
Né? Numa empresa que eu trabalhei no Mamute, a gente chamava top 10 das horas extras, né? Então era sempre as 10, era top 10, era sempre as 10 pessoas que estavam ali, em ordens diferentes de prioridade, né? Por quê? Porque a gente começou a entender o que estava acontecendo. Eram sempre as mesmas pessoas, porque aí virou hábito. Então, assim, claro, tem momentos que vai ser necessário. Mas a gente precisa entender o porquê das horas extras, né? O que está acontecendo internamente, o motivo dos atestados, o meu absenteísmo, ou seja, fazer toda uma análise de indicadores mensais ali das pessoas que trabalham diretamente com você. Né? E aí entra também, olha, está tendo os desligamentos. Eu estou fazendo uma entrevista de desligamento para entender o maior fator que as pessoas estão saindo do meu negócio. Como que está a imagem da minha empresa hoje no mercado? Eu não estou conseguindo contratar, por quê? O que será que está acontecendo internamente? Hoje nós temos plataformas, a Glassdoor mesmo é uma, que as pessoas elas saem das empresas e elas falam das empresas ali. Né? Então, assim, a imagem da empresa, como está o seu branding? Então, assim, tudo isso, a norma também, ela vai apoiar para que você tenha uma imagem forte, né? Eu sempre falo, tem aquela frase do Peter Drucker, né? Do Peter Drucker que fala, a cultura como a estratégia no café da manhã. É muito sobre isso. Então, a empresa ela pode ter toda a estratégia. Se ela não tiver uma cultura forte, pessoas alinhadas, pessoas pertencentes ao negócio, ela não consegue atingir os seus resultados. Então, a norma regulamentadora 01, ela vai trazer isso. Ela vai trazer toda a organização do ambiente de trabalho. Ela vai fazer com que as pessoas consigam ter um pouco mais de qualidade de vida, buscar ter mais qualidade de vida, o ambiente de trabalho ser mais produtivo e vem a consequência, que é o resultado. As empresas, então, precisam se adaptar até dia 26 de maio. O que acontece com aquelas que, de repente, não se adaptarem? Poderão ser fiscalizadas, né? Hoje existe a fiscalização online, então, que o Ministério do Trabalho pede, acontece muito em aprendiz, PCD, pede a documentação e depois eles vêm aqui ver se era verdade aquilo, se você estava fabricando papel. Então, as fiscalizações hoje, eles telefonam para o empregado, eles pedem o WhatsApp do empregado, pedem... inclusive, ele tem aplicativo do Ministério do Trabalho. Então, a pessoa pode fazer na hora, filmar e denunciar. O próprio empregado pode fazer isso. Então, hoje, a gente vê aquela fiscalização que vinha um monte de carro do Ministério do Trabalho e tal. Não é mais assim, né? Agora ela tempo real. Ela é tempo real. Porque, assim, o Ministério do Trabalho sabe o ponto eletrônico, ele sabe que você está com excesso de horas extras. Os atestados têm que ser informados no e-social, ele sabe quem que tá, quantas pessoas estão afastadas do trabalho. Aí ele começa, pisca lá uma luzinha vermelha nele, vai lá ver o que está acontecendo com essa empresa. Hoje não tem como escapar, né? Não como tem. é tudo Cruzamento digital, de dados. como é tudo muito rápido, exatamente. Não tem mais como, enganar o sistema, né? Tá tudo O ali. e-social Tá tudo veio ali. para isso, O né? e-social veio para isso, exatamente. Tem Exatamente. o Badinho, o colono, ele fala, dá vontade de vender fora tudo, né? Não é que dá vontade de vender fora tudo, é que a gente tem a questão de que o tempo filtra as pessoas. Né? Então, as boas empresas continuarão e, infelizmente, as más, as que não conseguem se adaptar, às vezes não são nem más, às vezes que não conseguem se adaptar num tempo de internet, a gente tem internet na fazenda. Se você não tiver internet na fazenda, é a mesma coisa que você não ter luz elétrica, você não vai ter ninguém para trabalhar para você. Então, a gente precisa ter boa comida, a gente precisa... e as pessoas têm informação. Hoje, com o TikTok, com o Instagram, as pessoas sabem das leis dela. Né? Eles estão informadas. Né? Estão informadas. Então, não tem como retroagir isso. Então, é uma questão da evolução, do tempo, e o mercado vai peneirar quem fica e quem sai. Isso, que loucura, né? Gente do céu, então a gente vai imaginando que hoje em dia, eu acho que antigamente não era questão de burlar, passava, né? Passava. Era mais difícil, o Ministério do Trabalho tinha que vir aqui. Exatamente. Quantas milhões de empresas com problema e tal. Agora ele tá lá piscando na tela dele quem tem e quem não tem. Ele precisa mandar um e-mail. Fica muito mais fácil. E a multa, eu acredito também que se uma empresa for multada, é algo que não vale a pena, né? Chega a 6 mil por pessoa afetada. 6 mil por cabeça. Então, você faz conta quantos empregados você tem e vê 6 mil. Uma grande propriedade. Então, não vale a pena, né? Não vale a pena. É melhor seguir a lei. Você fazer tudo certinho. E até porque vai dar lucro. Porque a organização do trabalho dá lucro.
Se você pensar que você ensinar teus líderes, você dar uma qualidade de vida melhor para os seus empregados, isso vai te dar lucro, porque isso vai refletir no melhor trabalho dele. A pessoa feliz trabalha melhor. Exatamente, qualidade de vida do ambiente também, né? Enfim, é isso mesmo. Sim. É isso aí. Queria que vocês deixassem, então, para a gente agora um recado. Vou começar aqui com a Michele. Qual que é o recado, então, do momento? A gente que está aí, né, iniciando o mês de abril. A gente tem, então, prazo até 26 de maio, né, as empresas para se adaptarem. Então, queria que você deixasse um recado aí para quem está nos assistindo. Eu vejo que as empresas precisam procurar essa rede de multidisciplinar que ela tem interno, se é o advogado, se é a segurança do trabalho, né, se ela tem ali diretamente o RH interno, para que possa buscar mais informações, para que ela consiga fazer pelo menos um diagnóstico nesse mês de abril. Né? Então, ela fazendo o diagnóstico e conseguindo já identificar os seus riscos e o plano de ação, ela já vai ter ali a partir de maio tudo muito bem organizado e amparado, ou seja, iniciando o processo da implementação da norma. E claro, tem as empresas especializadas. A minha empresa hoje, a Inovante RH, ela é especializada para apoiar também as empresas aí que for necessário. Estamos à disposição também. Então, aproveitando ainda, Michele, é possível ainda, tem esse prazo, entrar em contato com, né, vamos falar aí, entre em contato com a Michele, né, que tem todo esse know-how aí nessa área, a gente que já conhece a Michele há bastante tempo, então posso falar aí da Inovante RH, sim. Então dá tempo para fazer tudo certinho, de acordo com as normas, né, Michele? Dá tempo, né? Nós temos o mês de abril para fazer isso, para a gente conseguir organizar principalmente o diagnóstico. Uhum. E para entrar em contato com vocês? Tá, então nós temos as nossas redes sociais, que é Inovante RH, né? Tem a minha rede social também pessoal, que é Michele Prieto, temos o nosso site, temos a empresa aqui em Primavera do Leste, então estamos disponíveis aí para atender e tirar todas as dúvidas. E também no dia 14 de abril, nós vamos estar lá na CIPLE, eu, a Carol e a Camila, que é psicóloga, nós vamos estar lá também às 8 horas da manhã, tirando todas as dúvidas dos empresários. Então, fazer um convite, né, aos RHs e empresários que querem conhecer um pouquinho mais sobre a NR1, estaremos lá. Quem quiser, então pode ir à lá. vontade, né? Só fazer inscrição ali na CIPLE, entrar em contato, fazer inscrição e participar desse momento conosco. Então, vai ser perguntas e respostas mesmo ali sobre NR1. Então, olha só, gente, essas duas feras, mais a psicóloga Camila, a Camila, né? Que vai estar junto conosco. Para tirar as dúvidas, para vocês entenderem ainda mais desse assunto que realmente a gente aqui deu uma pincelada, né, Michele? E agora eu vou para o recado da Carol. Carol, aí você que também atua nessa área trabalhista de extrema importância, qual que é o recado aí referente, né, a tudo isso que a gente conversou hoje? Prevenir sempre é melhor que remediar. Então, sempre a gente saber o que vai fazer antes do que depois eu ter um infarto e ter que operar, né? Então, a fiscalização é um infarto e aí gasta muito mais. Então, é uma coisa que eu vejo que a NR1 vai ajudar as empresas, vai ajudar a melhorar o ambiente de trabalho. Então, eu acredito que os empresários, ninguém quer ser multado, né? A gente não gosta, a gente vê essas câmeras aqui da cidade, a gente já fica tão bravo, né? Então, mas não adianta, a gente não consegue escapar. Então, que faça o seu dever de casa, faça o seu trabalho, né, que é o teu trabalho profissional. Quando você colocou uma empresa, você sabia que você tinha regras para seguir. Então, siga as regras. Né? Não, e eu acho que uma coisa bem legal assim que você pontuou é exatamente isso. É algo que veio para ajudar as empresas. Às vezes as pessoas têm essa coisa na cabeça de falar, ai, mais uma coisa. Não, é algo que vem justamente para melhorar ainda mais o ambiente de trabalho, a produtividade, então vem para ajudar também. E a gente precisa ter gente para contratar no futuro. Senão, daqui a pouco, ninguém vai mais querer trabalhar. Porque se me adoece meu trabalho, eu não vou querer trabalhar. Então, eu tenho que pensar como é que vai ser o ambiente de trabalho no futuro. O que eu vou deixar aqui para os meus filhos? Né? Se eu vou continuar com essa cultura de grosseria, de falta de educação, de urgência, ou eu vou deixar um bom ambiente de trabalho, uma engrenagem que rode. Então é isso, a gente tem que pensar sempre deixar o melhor para a próxima geração, né? E Carol, quem também quiser entrar em contato contigo, de repente tirar dúvidas, né? Olha, eu gostei do que eu vi ali, me ajuda, enfim, quiser mais orientações da Carol Polato, como eu falei para vocês, muito conhecimento. Eu trabalho no Boc Peixoto Advocacia, então as nossas redes sociais é Boc Peixoto.
pelo e-mail jurídico@polatoadv.com.br. Agradeço o convite, foi muito bom estar aqui, falar contigo junto com a Michele, que é uma fera aí, a gente admira demais. Então, fiquei muito lisonjeada pelo convite. A gente que fica feliz. E a pessoa já íntima, né? A Carol Polato, né? Então, Isso a gente aí. já conhece, não fala nem Caroline mais. Fala Carol, né? Olha, até eu me estranho quando me chamam Caroline. Penso que é minha mãe brigando comigo. Não, essas duas são feras. E, gente, compareçam lá no evento. É na Ciple, né, Michele? Na Ciple. Na Ciple, 8 horas da manhã, no dia 14 de abril. Daqui uns dias, coloca aí na agenda. Elas vão estar lá junto com a psicóloga Camila. Então, você vai poder estar fazendo pergunta. Então, isso que é bacana, né? Tirar todas as E dúvidas. é grátis, porque... né, Michele? E é grátis. Então, tem coisa melhor? Consultoria grátis. Bem isso. E só fera ali. A Ciple realmente, né, sempre tendo esses eventos ali, um ambiente aí preparado também para receber todo mundo. Obrigada, Carol, mais uma vez. Fiquei muito feliz. Quero a Carol mais vezes aqui, hein? Só me chamar que estarei aqui. Michele, nem preciso falar nada, né? Michele, assim, a gente que também já fez alguns eventos juntas, admiro demais a Inovante RH. Então, ó, quem entender um pouco mais esse trabalho aí do auxílio aí na gestão das propriedades é extremamente importante. Ela tem uma equipe aí impecável, as meninas aí, gente, de um atendimento. Bom, vou falar um monte aqui, porque realmente conheço um pouco do trabalho dela e parabéns aí. Obrigada por estar aqui com a gente novamente. Obrigada, gente. Eu tô emocionada aqui, porque é recíproco, né? A admiração pela Carol foi a primeira pessoa que eu falei, não, a Carol tem que estar junto com a gente nesse momento. Você que abriu as portas novamente pra gente falar de um tema extremamente importante, Veri, obrigada novamente pela parceria, por estar aqui conosco, né? Levando essa informação ao empresário e espero também sempre estar junto com você, né? Com vocês. Vamos trazer mais vezes, né? Vamos trazer mais vezes. Eu acho que esse é um tema que talvez gere mais dúvidas aí no decorrer de repente dos meses, não sei como que vai ser certinho, mas de repente a gente traz essas duas novamente aqui para esclarecer mais dúvidas, né? Combinado. E é isso aí. Obrigada mais uma vez. Então, conversei agora com a Michele Prieto, que é consultora em cultura e liderança, com mais de 20 anos em gestão de pessoas, diretora da Inovante RH, e também com a Caroline Polato, que é advogada trabalhista empresarial com atuação estratégica na assessoria de empresas e cooperativas. Só fera. A gente falou aí desse assunto de extrema importância, que é a NR1, as adaptações que foram feitas, que o empresário precisa se atentar a isso. Tem prazo até 26 de maio. A gente às vezes pensa que é só no agro, não, mas é geral, gente. Então fiquem atentos. Ficou com alguma dúvida? Aproveita, corre lá no evento da Ciple, que vai ser no dia 14 de abril, a partir das 8 horas da manhã, um evento gratuito. Vai lá que essas profissionais aí, extremamente competentes, estarão lá para tirar todas as dúvidas de vocês. E obrigada, né, gente, mais uma vez por estar acompanhando aí o nosso episódio de podcast Momento do Campo. Mas antes, eu sou chata, né? Vou insistir mais uma vez. Aproveita que você está nos acompanhando, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, corre lá no Instagram, segue a gente no @Momento do Campo e não deu para assistir? Escuta a gente no carro, na colheitadeira, enfim, Spotify. E vou agradecer mais uma vez a nossa patrocinadora, parceira aqui do podcast Momento do Campo, a empresa Agrícola Alvorada, que é a solução completa, agregando valor ao produtor rural. São mais de 20 anos de história, com portfólio amplo de produtos e serviços, da escolha das sementes, insumos, à armazenagem e comercialização. A Agrícola Alvorada é a primeira opção em solução integrada para o agronegócio no Mato Grosso, com foco na rentabilidade e geração de valor. É o simples bem feito, focado no resultado e que traz o produtor para o centro do negócio. Gente, obrigada mais uma vez por estar nos acompanhando e espero vocês no próximo episódio do podcast Momento do Campo. Até lá!